Fala, investidores voláteis, tudo bem? Será que a gente já começou a altcoin season? Mas você sabe o que é uma altcoin season? Você sabe pelo menos o que é uma altcoin? Bom, então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo isso. Para começar, uma altcoin é basicamente qualquer moeda que não seja o Bitcoin. O termo altcoin significa alternative coin, ou seja, moeda alternativa. Alternativa ao que existia na época, que era o Bitcoin. Então, qualquer coisa que não seja o Bitcoin, a gente pode chamar tranquilamente de altcoin. Então, o que é uma altcoin season? Altcoin season nada mais é que um período do mercado cripto em que as altcoins começam a superar a valorização do Bitcoin por muito. Enquanto o Bitcoin sobe 10% num dia, as altcoins estão subindo 50%, 60%, 70%, às vezes chegando 100% num dia. E depende do tamanho delas, até mais que isso. E isso ocorre durante um tempo consistentemente, ali de 1 a 3 meses seguidos, sem muitas correções no meio do caminho, mas esses momentos são os momentos onde geralmente o mercado dá grandes oportunidades. Mas será que a gente já está no altcoin season? Se a gente olhar aqui, a gente vê que nos últimos 7 dias, por exemplo, o Bitcoin subiu 1,6%. Nas últimas 24 horas ele ficou ali próximo do 0 a 0. Só que se a gente for olhando, a gente vai ver que existem várias moedas que já superaram isso, que estão superando consistentemente essa valorização do Bitcoin. A gente vê XRP fazendo 87%, Ethereum fazendo 6%. A gente vê aqui Cardano fazendo 33% em 7 dias, 16% em 24 horas. A gente vê aqui a Avax fazendo 25%, 11% nos últimos dias. A gente vê Chainlink fazendo 49% em 7 dias, 24% só nessa última 24 horas. E detalhe, né? Nessas últimas 24 horas o Bitcoin corrigiu. Então a gente vê que o Bitcoin ele fez uma correção e mesmo assim as moedas estão subindo. A gente vê essa HBAR que nos últimos 7 dias subiu 167%, com uma valorização de ontem de 50%. Então isso está mostrando para a gente que as altcoins estão começando a ficar num período muito ativo e vão começar sim a subir. Mas a gente tem um índice para ajudar a gente nessa. Esse índice se chama Altcoin Season Index. O que ele mede? Ele mede a valorização do Bitcoin nos últimos 90 dias. Se a valorização das altcoins supera o Bitcoin nesses 90 dias, quer dizer que a gente está entrando numa altcoin season. A gente vê aqui que por muito tempo a gente ficou num Bitcoin season. O que é a Bitcoin season? É aquele momento onde o Bitcoin sobe 10, 15, 20%. Se olha as outras moedas, elas mal subiram, mal se mexeram. Se a gente puxar ali outubro, também setembro, foi um momento de Bitcoin season. Foi um momento onde o Bitcoin saiu ali dos 60, foi para 70, 80, 90, e as altcoins mal acompanhavam, subiam um pouco ali, um pouco aqui, mas não num aglomerado não conseguiu. E na última semana, principalmente, a gente tem visto, no último mês, né? Metade de novembro para frente, a gente tem visto que as altcoins começaram a desempenhar muito bem. Começaram a subir 100%, 200%, 50%. E isso acabou ontem, ela acabou de iniciar dentro do índice um momento em que a gente saiu do Bitcoin Season e entrou numa Altcoin Season. Geralmente, quando a gente entra na Altcoin Season pré-Bull Run, na verdade a gente já está numa Bull Run, né? A Bull Run começou principalmente ali no final, quando o Trump foi eleito, já ali deu o start para a Bull Run no Bitcoin, mas a gente viu que a Altcoin Season acabou de iniciar. Então a gente está no início da Altcoin Season, o início já, quem não está comprado já começa a pensar, poxa, será que eu não tenho altcoins? Será que é bom eu ficar só no Bitcoin? Altcoins vão ser uma excelente alternativa agora. Então vamos dar uma olhada ali num exemplo para entender um pouco melhor como que funciona essa altcoin season, como que uma hora só o Bitcoin sobe, depois as altcoins sobem. Aqui tem esse esqueminha bem simples. Pensa que isso aqui é uma pilha de copos. A gente fez uma torre de copos. O que acontece? Quando a pessoa vai encher, geralmente a pessoa enche aqui em cima. Então ela vai derramando aqui. Então vamos supor que o dinheiro está entrando dentro do mercado cripto. Por onde que ele entra? Ele entra dentro do Bitcoin. Então ele vai enchendo aqui o copo do Bitcoin, até que chega um momento em que o Bitcoin já valorizou muito, o Bitcoin já subiu muito, que é o Bitcoin Season. E aí aqui começa a extravasar o dinheiro para o próximo nível, que é o quê? São os altcoins large cap. Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot, Link.
são aquelas altcoins ali no top 50, mais ou menos. Aí, uma vez que isso aqui enche, e a gente tá na transição aqui desses dois períodos, provavelmente, a gente começa a ver as mid-caps subindo também. Então, ali abaixo do top 50, até ali o top 100, cento e poucos, a gente vê essas moedas começando a subir muito forte também. Então, elas vão acabar sendo as protagonistas desse período, enquanto a gente tem aqui aquela sua geminha, aquela sua shitcoin. Você fala, poxa, tô naquela minha shitcoin. Ah, ela fez um movimento que subiu 50%, 60%, mas olha o resto, tá subindo consistentemente. Calma. Por quê? Porque o dinheiro ainda não chegou nela. Então, provavelmente, os copos estão sendo enchidos aqui em cima e vai chegar um momento em que vai começar a encher aqui embaixo. E aí, quando começa aqui, é que a sua shitcoin vai começar a subir 1 milhão%. Então, tem que esperar esse período. Se você agora fica ansioso, fala, eu comprei, por exemplo, a Dog não subiu, mas a Cardano tá subindo, mas a XRP tá subindo, mas não sei o que tá subindo, aí você começa a trocar porque não funciona, é que você não entendeu o fluxo do dinheiro. A gente ainda tá nessa região. Provavelmente, logo, aí até um mês, provavelmente, o dinheiro vai chegar aqui e as moedas vão começar a desempenhar bem. Não precisa ter pressa, não precisa ficar desesperado, porque a sua shitcoin ainda, que você escolheu e gosta, ela ainda não subiu. Ainda tem tempo para ela subir. Bom, mas vamos olhar então no gráfico da dominância do Bitcoin para ver o que realmente está acontecendo. Quando eu entro aqui nesse gráfico, esse gráfico é excelente. É o gráfico do Bitcoin.d, ou seja, ele vai mostrar a dominância do Bitcoin sobre o mercado cripto, né? Então, conforme o mercado sobe, a gente está num período ou de correção do mercado ou mais voltado para um Bitcoin season. Ou seja, o Bitcoin costuma ou desvalorizar menos que as outras altcoins ou valorizar mais que as outras altcoins. Mas a partir do momento em que esse gráfico começa a cair, as altcoins começam a valorizar mais. Ou seja, o dinheiro, lembra os copinhos? O dinheiro que está entrando no Bitcoin começa a sair para as outras altcoins. Então, o que a gente observa no gráfico aqui? A gente vê que, logicamente, a direção do fluxo do dinheiro macro é baixa. Então, conforme vai passando o tempo, o Bitcoin vai tendo menos relevância, menos market share, ali market cap, em relação às altcoins. Só que isso não é uma coisa ruim, não é uma coisa prejudicial, não precisa se preocupar. É só porque existe cada vez mais altcoins no mercado e o dinheiro acaba fluindo mais para elas. E não tem problema. O importante aqui é o quê? Se a gente olhar esse último histórico, a gente vê que essa região até essa região, dentro dessa pernada aqui, a gente tem o quê? A gente tem uma Fair Value Gap. Então aqui a gente tem uma região que a gente chama de Order Flow, uma região ativa. Então essa é a região, essa daqui até aqui é a região ativa do preço que a gente olha dentro de 6 meses. O preço ele tocou nessa Fair Value Gap, não teve êxito de ir para baixo, de reverter, só que ele veio até onde? Ele veio até esse pavio aqui. Esse pavio é o que? É o nosso order block, e é uma order block muito forte. A gente vê que o preço entrou na região do order block e já está reativo, ou seja, já está deixando um pavio gigantesco aqui e provavelmente ele vai buscar para baixo. Qual que vai ser o próximo ponto em que o mercado vai buscar? Provavelmente nos próximos 6 meses aí, o preço tende a voltar para essa região de 48, testar essa Fair Value Gap. Se vai segurar ou não, se ela vai passar reto e vir aqui embaixo, se ele vai vir aqui, que foi o pico das últimas altcoins season aqui, não sei. Pode ser que busque, pode ser que não busque. Mas uma coisa que eu sei é que essa região aqui, abaixo dos 48%, vai buscar. E todo o dinheiro que está aqui, nessa região aqui do 55, atualmente, até a região dos 48, que é muito dinheiro dentro do mercado cripto, vão para as altcoins. E é nesse período que a gente vai ganhar muito dinheiro, que as altcoins sobem muito. Se a gente olha ali no 3 meses, para entender melhor, a gente vê exatamente a mesma coisa. A gente vê o quê? Que desde daqui, ó, que tem uma Fair Value Gap aqui, a gente tem um movimento letárgico, um movimento sem Fair Value Gap, um movimento cheio de pavio para cima,
Aqui a gente também vê que tem uma região ativa aqui até aqui. Ele testou essa Fair Value Gap aqui, não foi para baixo. Ele veio, testou essa Order Block aqui do 3 meses, tá vendo? Tocou e agora começou a reagir na Order Block para baixo. Então a gente começa a ver que o 3 meses também está mostrando a mesma coisa que o 6 meses e está mostrando que esse pedaço aqui é um pedaço de pura liquidez, ou seja, está cheio de liquidez nesses fundos aqui. Ele provavelmente vai voltar a buscar essas regiões abaixo dos 48. Se a gente joga no mensal, a gente começa a ver a mesma coisa. O que a gente vê aqui agora? Agora a região ativa é o quê? É daqui até aqui em cima. A única Fair Value Gap que existe dentro desse movimento é aqui. Essa pequena Fair Value Gap que tem aqui, mas o preço já está ignorando com força. Se esse mês continuar, fechar a vela de dominância desse jeito, a gente vai buscar no mínimo aqui embaixo, que é os 50%. Mas como a gente viu no 6 meses, 3 meses, provavelmente a gente vai buscar muito além disso. A gente vai buscar os 40, abaixo dos 48 aqui. Então a gente consegue ver que o fluxo agora de longo prazo, 6 meses, 3 meses, 1 mês, é baixa. A direção que ele está buscando é baixa. Então é um momento onde as altcoins vão começar a performar. E a gente já começou a iniciar esse movimento. Olha aqui, em novembro a gente deu início ao movimento, por isso que em novembro as altcoins começaram a subir. Foi novembro em que todo esse movimento das criptos, de altcoins subindo 100%, 50%, 110%, começou a acontecer. Foi esse movimento aqui, e esse movimento vai continuar a descer. No mínimo, no mensal até os 50. Se a gente pega 3 meses, 6 meses, eles confirmam que abaixo dos 48 vai ser um ponto importante. Então a gente tem bastante espaço para subir nas altcoins. Quando a gente joga no semanal, o semanal fica mais claro ainda. Olha o tamanho dessa Fair Value Gap se formando. A gente vê que a gente tinha uma Fair Value Gap nessa região, e essa região aqui era uma região importante, então a região ativa era daqui até aqui. A gente vê que a gente ignorou essa Fair Value Gap, fez um sweep do topo e ignorou o fim da sequência ativa aqui, do movimento ativo, criando provavelmente uma Fair Value Gap contra o movimento ativo. Isso aqui é um claro movimento de reversão de tendência e com uma forte reversão de tendência. Então, possivelmente a gente vai ver o preço continuar descendo um pouco mais aqui e provavelmente bem forte até essas regiões aqui. Provavelmente vai ter 1 ou 2 semanas de retração para continuar buscando a região lá dos 50, 48, como a gente viu. Então não precisa se preocupar, tá no movimento para o início da altcoin season. O Index já confirmou, o BTC.D já confirmou essa altcoin season, então a gente já iniciou e a gente consegue também ver pela própria valorização das altcoins frente ao Bitcoin. Bom, se você ainda não acredita, depois de ter mostrado Altcoin Season Index, depois de ter te mostrado a valorização das criptos e depois de ter te mostrado ali o BTC.D, a dominância do Bitcoin, que geralmente indica esse início da Altcoin Season, vamos dar uma olhada no gráfico, vamos puxar o histórico de algumas moedas que existiam no ciclo passado para ver como que aconteceu. Se a gente puxar, por exemplo, a Cardano, a gente vai ver que lá em 2020 a gente teve um movimento inicial aqui, mas a Altcoin Season, quando que ela começou? Ela começou nesse movimento aqui, daqui, e ela veio até aqui em cima. Então esse foi o movimento da Altcoin Season. Quando que ela começou? Vamos dar uma olhada. Setembro, outubro, novembro foi a primeira vela forte desse movimento. Dezembro, que é onde a gente se encontraria, trazendo para 2024. E aí, a partir de janeiro e fevereiro, começaram as altas fortes. Então, provavelmente, a gente já iniciou uma altcoin season, a gente já está no meio desse movimento. E não é de se espantar. Se eu puxar o gráfico dela aqui, o que você vê aqui? Novembro, uma grande alta. Dezembro, preparando um movimento. Se a gente voltar aqui, agora, o que a gente tem? Novembro, uma grande alta, e dezembro, que acabou de começar, tá aqui subindo também. Pode ser que ela volte, enrole um pouquinho para janeiro subir, ou pode ser que a partir de agora ela já suba. Então a gente vê
que o histórico está se repetindo. Inclusive, até o período tá acontecendo a mesma coisa. A gente vê que aqui foi novembro para dezembro que começou a subir, aqui foi novembro para dezembro também. Poxa, vamos buscar outra, vamos ver a Solana. Se a gente olhar para a Solana, a gente vê aqui que o início aqui do movimento dentro da Binance foi quando a gente viu que ela estava enrolando um pouco na virada aqui, ó, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, aqui foi entre dezembro e janeiro que começou. Então, provavelmente a gente vai ter um movimento explosivo dentro desse intervalo de novembro, que já passou e já começou a explodir muita coisa. De novembro até o início de janeiro ali é o momento em que a altcoin season começa e ela explode e várias altcoins começam a subir. Se a gente olhar, por exemplo, também a AVAX, acontece a mesma coisa. A gente vê ali novembro, dezembro, janeiro. Então, a gente preparou o movimento nessa região de novembro, dezembro, e a partir de janeiro começou a explodir. E agora a gente está seguindo um rumo parecido. Aqui foi outubro que preparou o movimento, e a gente está tendo uma alta já em novembro, dezembro. Então, provavelmente, a partir daqui, dezembro, janeiro, fevereiro, até ali março, a gente vai ter uma sequência de alta muito forte. Então já me diz o que você achou do vídeo. Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários. Se inscreve, dá o like e compartilha o vídeo com seus amigos para não perder a Altcoin Season.